Oi, gente! Tudo bem? Já comecei derrubando. Como vocês podem ver, estou em outro lugar. Estou em Nova York, no hotel. Tô indo pro segundo evento que eu vim fazer aqui com a Space NK, que teve a campanha, né? Ah, e teve o tour também na loja que eu fiz, que já vai ter entrado quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu resolvi gravar a maquiagem que eu vou fazer pra ir, porque... sei lá, né? Tô aqui, vou gravar. Aí a primeira coisa que eu tenho pra falar é que tá muito frio. E eu sei que no Brasil nunca tem esse frio, porque tá tipo menos 16 graus. Quer dizer, hoje a mínima é menos 16 graus. Só que eu recebo várias dúvidas de pessoas que vão pro frio, porque né, a gente não tá acostumado com frio, mas às vezes a gente viaja pra um lugar que tá frio. E aí eu acho que a pele sofre pra caramba. E a maquiagem, às vezes que a gente, né, você tá acostumado a fazer sempre uma coisa no calor e daí aquilo lá não funciona tão bem. Primeira dica é usar um hidratante, mesmo que você não use normalmente. Eu acho especialmente importante hidratar essa parte aqui do rosto, sabe? Que é onde tem as linhas do olho, aqui pé de galinha. Eu acho que é uma região que, quando tá hidratada, o seu rosto aqui fica quase como já um iluminador natural, que bate, quando tá hidratado, bate a luz e pega aqui onde você passaria o iluminador. Eu acho que dá uma impressão de pele bem cuidada. Eu tô usando o Prime Moisturizer da Glossier. Muito lindinha a embalagem, né? Eu consegui, da última vez que eu vim pra cá, eu acho que dá pra comprar online já. Eu trouxe duas bases nessa viagem. Ontem teve o primeiro evento, eu usei essa da Shiseido, eu nunca lembro o nome dela, Sheer and Perfect. É muito boa, eu gosto de levar ela em viagem especialmente porque ela é pequenininha e ela é bem levinha. Eu acho que quanto mais frio, mais a cobertura da pele aparece, sabe? E a outra que eu trouxe foi a All Day Luminous Weightless Foundation da NARS, que acho que eu vou começar a chamar só de All Day Luminous pra facilitar a vida. Essas duas bases eu já usei em tutoriais, então não tem nenhuma novidade aqui pra falar sobre elas. Então, como ontem eu já usei a da Shiseido, hoje eu vou passar a da NARS. E eu tô sem espelho aqui. Essa é uma base boa de passar com a mão. Eu já falei um pouco mais detalhadamente sobre ela. Acho que foi um vídeo que eu também gravei aqui em Nova York, antes de começar o Come Vic Take New York. Essa é uma cobertura mais ou menos leve. Corretivo. Bom, vocês lembram que eu contei que eu perdi o Clé de Peau que eu comprei aqui, né? Agora eu voltei, então eu vou poder repor sem comentários. Mas eu tenho usado muito o Radiant Creamy Concealer. Vocês devem ter reparado nos últimos vídeos. Eu tenho que misturar pra chegar na minha cor. Mas ele dá um resultado bem bom. Então eu tô bem satisfeita com ele, recomendo super. E ele é um corretivo do tipo mais leve e não craquela, sabe? Então ele é bom pra quem tem essa região mais ressecada. Vou fazer um pouquinho de contorno, mas não muito, com a de sempre. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou fazer até antes de passar o blush, poderia ter feito antes do contorno. Como eu quero, né, não quero que a pele fique aquela pele acabada de frio. Gente, o frio envelhece muito, a pele seca fica muito envelhecida. Então, eu gosto de passar um primer com brilho, primer iluminador, tipo esse da Charlotte Tilbury também. E aí eu passo ele por cima, apesar dele ser um primer, ele é um primer? Não, na verdade ele não é um primer no caso, mas poderia ser. Tem os primers com brilho, tem primer com brilho e tem iluminador líquido levinho. Eles meio fazem meio que a mesma função. Quer dizer, na verdade o que eu quis dizer é que você pode usar os dois dessas duas maneiras, ou como primer, ou como um iluminador levinho por cima, pra dar também um realce
no glow. E aí eu vou passar um pouco de blush, claro. Eu trouxe o Orgasmo da NARS. Não sei se tá muito boa a luz aqui. Espero que esteja. Eu tô me vendo vermelha na tela, porque, não sei, fica estranho. Sempre fica, não é só de agora. E tô me vendo num espelho desse tamanho, ou seja, praticamente maquiagem no escuro, sem enxergar. Tem um espelho ali também, só que ele tá um pouco longe e eu tô sem óculos, obviamente. Bom, especialmente quando você tá se maquiando sem enxergar, é fundamental fazer aquele truque do pincel pra tirar as divisões do blush com base e contorno. E aí eu vou passar o Copacabana da NARS para mais um toque iluminado. Muda o contexto, mas a dica de fazer a pele iluminada sempre continua. Aí o truque da canetinha Prep and Prime para finalizar aqui as olheiras e etc. Gente, vocês acreditam que eu esqueci todos os pincéis de olho? Eu pus na necessaire de pincel todos os de rosto. Eu gosto de pôr eles no copo. E esse copo era o Mondrian, esse hotel, agora ele mudou de nome. Não sei porque ele chama Nomo, mas tudo continua igual. E esse copo do Mondrian é especialmente lindo. Eu lembro que até eu fiz um post uma vez mostrando como que eu fazia com os meus pincéis. E produtos em formato lápis e rímel, que eu gosto de pôr no copinho pra ficar mais organizado. E eu fiz esse post quando eu fiquei nesse hotel uma outra vez. Bom, agora eu vou esconder aqui umas rebeliões. Como vocês podem ver, eu tô usando o mesmo corretivo, o Radiant Cream, só que só o mais claro. E aí eu vou fazer uma camada de correção das rebeldias. Então, aí foi bom, né? Eu tava contando que eu esqueci os pincéis de olho. E trouxe umas sombras. Trouxe essa aqui, do Tom Ford Rico. Trouxe a paletinha da MAC, essa aqui. E aí eu esqueci os pincéis. Acho que eles vieram passear em Nova York, coitados. Esconde o que dá, né, gente? O que não dá, não dá. E aí eu gosto de passar aqui onde escondeu. Nossa, um pouco de pó pra segurar. Um pouco de pó em volta do nariz. E um pouco, muito pouco, embaixo do olho. E aí eu também vou passar a terceira camada de itens iluminadores, o da Hourglass, que vocês sabem que eu amo. E aí eu passo assim mais, tipo, na cara inteira, que eu acho que ele dá um acabamento muito mara. E muito dormi 12 horas, não sou estressada, faço massagem todos os dias, me alimento bem e tal. Essas coisas que, né, ninguém faz. Bom, pro olho, então, eu já tava com um pouco de Curvex, mas eu vou passar mais um pouco. Ontem eu fiz minha maquiagem default com um delineado e a boca nude, pra encarnar, né, a campanha da Space NK, que eu fiz o nude versus vermelho. E hoje eu quero encarnar, então, o vermelho, só que eu vou passar o batom chegando lá. Então vai ficar um pouco sem fim o vídeo, mas tudo bem, eu posso fazer uma foto e colocar aqui no fim depois. Então eu vou passar um pouco de definição na sobrancelha. Passar um pouco de definição foi ótimo. Eu tenho uns 3 lápis de sobrancelha bem parecidos que eu gosto muito. Hoje eu tô usando o do Tom Ford, mas tem também o da Hourglass, que é igual e vende no Brasil, porque é Tom Ford, infelizmente. Não vende no Brasil. Então, aí acho que eu não terminei o raciocínio, né? Então hoje eu queria fazer um olho menos traço, só tipo uma definiçãozinha assim rente aos cílios superiores. Então eu vou passar um lápis preto, esse é o da Eudora. Eu vou fazer
Começa aparecendo um traço, mas não é. Só no canto de fora, e aí, no caso, como eu não tenho pincel, acho que pode fazer com o dedo também. É só pra dar um fundinho. Então, de novo, você faz aí uma coisa assim, desse tipo. E esfuma. Nossa, esse esfumado ficou bizarro. Mas tudo bem, gente, porque é cremoso. Então, quando você vem com o dedo, você consegue tirar o excesso se você quiser. Então, você faz um esfumado esquisito, mas não importa. O que importa é dar essa definição. E aí eu vou usar uma... Tô na dúvida. Aí eu vou usar uma... Não, eu acho que eu vou usar esse aqui. O Velvet Shadow Stick da NARS, que eu também tenho usado muito, já mostrei ele em vídeo. Só pra também dar uma segunda camada de cor. Esse é um mais rato. Assim, um ratinho. Bom, quando você não tem pincel, você tem que trabalhar com itens cremosos. Dá pra fazer com o dedo. Sombra em pó eu já acho um pouco mais de fazer com o dedo. Bom, e aí eu vou então passar bastante rímel. Vou dar mais uma última curvada antes. E aí eu vou usar 2 rímels pra ficar com um efeito legal. Vou começar com o Roller Lash, que às vezes eu uso de assim, às vezes eu uso de assim. De assim é ótimo, né? Uma camada leve inicial, pra depois dar a reforçada. E eu também vou passar um pouco nos cílios de baixo. Vai ser uma coisa meio boneca. Cílios com emoção, né? Tô usando um cotonete só pra... Digamos que eu criei um borrão controlado, entendeu? Vou passar um batom. E aí, chegando lá, eu passo outro por cima. Eu trouxe os líquidos da MAC. Então, vou usar o Feel So Grand. Eu fiz o review... Ah, bom, depois eu mostrei no vlog caótico da alta costura. Mas eu tô gostando muito dos batons líquidos. Quando eu fiz o vídeo review, eu ainda não tinha usado eles por muito tempo, tal. Todas as cores, comido, bebido lá. E eu tô gostando muito. Tô usando direto. E aí, agora eu tô passando mais rímel. Esse é o Audacious da NARS. E já tá na hora de eu sair. Então, acho que eu vou ter que ficar por aqui. Acho que eu vou ter que ficar por aqui. Qualquer coisa, né? Eu tô indo pra um evento dentro de uma loja de cosméticos. Então eu posso passar mais coisas. Ai, meu Deus. Posso passar mais coisas chegando lá. Boca vermelha, cílios com emoção e pele iluminada. E aí eu vou de cabelo solto. E é isso! Gente, espero que a luz tenha ficado boa. Se não tiver ficado muito boa, já vou pedindo desculpas. Mas eu acho que mesmo assim dá pra captar as dicas. E nos vemos no próximo vídeo.